Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Vamos falar um pouquinho sobre Bayer Leverkusen. A era Xabi Alonso terminou e eu tenho algumas considerações a fazer, principalmente do que espera o Leverkusen para a próxima temporada. Segue a vinheta aí. Com um empate contra o Mainz por 2-2, aliás, mais um jogo bem ruim do Leverkusen na temporada, nesse fim de temporada, que particularmente não tem jogado nada bem. Xabi Alonso deixa o Leverkusen, deve assumir aí o Real Madrid e provável já deve estar treinando a equipe espanhola já no Mundial de Clubes, né? Mas o que interessa pra gente aqui é que Xabi Alonso, o técnico espanhol, saiu e isso tem uma repercussão muito grande na montagem da equipe para a próxima temporada. A saída de Xabi Alonso provoca uma debandada que pode gerar e que vai gerar, não só pode, vai gerar uma reformulação total no Leverkusen. Então, todo mundo sabe a história do Alonso. O Alonso pegou um clube completamente desordenado após o início da temporada em 2022-2023. O Leverkusen estava em 17º lugar na Bundesliga, penúltimo colocado e com apenas uma vitória em seus primeiros 8 jogos. Levou essa equipe uma temporada depois para uma temporada nacional invencível, uma vitória na Copa da Alemanha e uma final europeia aí em pouco mais de 18 meses. Com a ajuda de Simon Rolfes, aliás, aí tem um vídeo quando o Leverkusen foi campeão alemão, que a gente fala do trabalho em conjunto com o diretor esportivo, o Simon Rolfes, que foi um ex-jogador de futebol, aliás, um volante de muito boa qualidade. A temporada seguinte, com esse trabalho com o Rolfes, viu chegadas muito importantes, como o de Grimaldo, né, que permitiu com que o Alonso implantasse esse sistema de alas que ele vem jogando nos últimos tempos, o meio-campista, o suíço Granit Xhaka, que trouxe qualidade na posse de bola, e também a chegada do Victor Boniface, que adicionou poder de fogo ao ataque do Leverkusen. O Leverkusen foi campeão, não tem o que se falar. Alonso levou o Leverkusen a uma temporada inimaginável, ainda mais com um técnico muito novo, campeão alemão invicto, campeão da Copa da Alemanha, chegou a uma final europeia depois de muitos anos que o Leverkusen não conseguia. Para essa terceira temporada no comando do Leverkusen, o que se esperava? Uma subida de degrau e uma manutenção do que já se estava por lá. Com isso, o Leverkusen segurou muitas das peças que esteve, mas não, sinceramente, as contratações que vieram não foram contratações de maior peso. E eu acho que isso, ao longo dessa temporada, teve uma repercussão muito negativa na fase ruim do time. A terceira temporada veio uma campanha segura, sim, na Bundesliga. É uma campanha segura. Longe de ameaçar o Bayern, sim, longe de ameaçar o Bayern, mas é uma campanha muito segura. A eliminação sem jogar bem na Champions League para os mesmos bávaros e o desastre contra o Arminia Bielefeld na Copa da Alemanha mancharam um pouco a temporada do Leverkusen, que a partir daí foi degringolando, né? Quando já se viu que o título alemão já tinha ido para as bandas de Munique novamente e a equipe já não vinha disputando lá grande coisa, o futebol que não era dos melhores caiu de vez, e o Wirtz depois se machuca, enfim. A temporada terminou muito xoxa, muito morna. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, o trabalho do Alonso ele foi possível graças ao talento do Simon Rolfes, trazendo e buscando alguns dos melhores jogadores que foram importantes para essa campanha invicta. Lembro muito, o Leverkusen foi um clube ao longo dos anos formador, um clube de passagem. E naturalmente um clube de passagem não consegue muito mais além do que aquilo. Rolfes e Alonso transformaram o Leverkusen não apenas um clube de passagem, mas um clube de chegada para muitos jogadores. Adicionou a juventude ao talento de jogadores mais tarimbados que deram resultado sobre o comando do espanhol. Só que, com a saída do Alonso, deve-se provocar aí uma debandada muito grande na equipe. Ter que exigir de Fernando Carro e principalmente de Simon Rolfes uma montagem de uma equipe muito segura se o Leverkusen quer permanecer no topo do futebol alemão. Primeiro de tudo, e aí o que já está confirmado, Jonathan Tah não fica, isso já era sabido antes, muito tempo antes de terminar a temporada, o destino ainda não foi confirmado, se falou no início que era Barcelona, porém agora com o Barcelona parece que não vai dar certo e o zagueiro alemão deve rumar para as bandas de Munique, aliás que anda precisando sim reformular a sua zaga para a próxima temporada. O outro é o trio que veio por empréstimo, o Buendia do Aston Villa, Mukiele do Paris Saint-Germain e o Mário Hermoso que veio da Roma. Os três retornam aos seus clubes, provável que o Leverkusen não acione cláusula alguma de permanência desses jogadores. A partir daí, ok, já temos duas percas muito grandes. Muito tem se falado também, e aí talvez aí o que seja muito importante é na saída de Frimpong, outro baluarte, outro jogador importantíssimo, deve rumar para o Liverpool, e também a saída de Patrick Schick, o Schick que com o Boniface que se machucou na temporada, o Schick assumiu
E assumiu bem, cara, fez bons gols, recuperou seu bom futebol, é um bom atacante, mas ele não deve permanecer no Leverkusen. Temos aí uma saída muito importante também. Bonifácio também muito se fala de que não deve ficar, tem sido procurado pelo futebol inglês, com rumores aí sobre Newcastle. Dois dos camisas 9 do futebol do Leverkusen não ficam para a temporada. Só aí nós temos nomes importantíssimos, e talvez o nome mais importante desse Leverkusen seja o de Florian Wirtz. Wirtz, Bild já cravou que ele tem conversas acertadas para ir para o Bayern de Munique, o que não é surpresa para ninguém. O Bayern não renovou com o Thomas Müller por questões financeiras também, justamente aí eu imagino pensando em dar uma proposta, fazendo uma aposta e dar uma proposta financeira bem considerada para tirar o Wirtz do Leverkusen. Aqui que diz que o silêncio do Wirtz, quando se pergunta sobre essa possível transferência, é muito sintomático. E talvez aí Wirtz é uma perda insubstituível. Frimpong é uma perda muito grande, mas é uma perda que pode ser substituível com um bom trabalho de mercado. Mas um cara como Florian Wirtz, não. Um cara como Jonathan Tah também é muito complicado. E com isso a gente denota uma coisa. Vai haver uma debandada no Leverkusen e esse trabalho vai recair em cima do diretor-geral, em cima de Fernando Carro e em cima de Simon Rolfs, que vai ter que se provar mais uma vez. O Leverkusen passa por uma limpa e a saída do Alonso tem muito com isso. O Alonso foi um nome importantíssimo para a permanência de nomes fundamentais da temporada invicta do Leverkusen. A permanência de Alonso, o fico do Alonso, foi fundamental para isso. Com a saída do Alonso, temos a saída de diversos jogadores, alguns que já disseram não permanecer no Leverkusen. A temporada que vem no Leverkusen é de muito trabalho para quem busca manter, para quem busca trazer uma equipe que seja minimamente competitiva. Vamos ver o que vai se esperar na próxima temporada. Com relação a técnicos, muito tem se comentado sobre o Cesc Fábregas, o técnico do Como, que está fazendo uma temporada muito interessante por lá. É um nome muito importante, é um nome que pode ser um nome muito interessante. Muito tem se falado também sobre Erik ten Hag também. Outro nome interessante de busca de manutenção do modelo de jogo que o Alonso trouxe para o Leverkusen. O fato é, o trabalho vai ter que ser assertivo. A direção de futebol do Leverkusen vai ter que trabalhar bastante, porque a próxima temporada vai ser de muitas mudanças. O que se espera dentro da direção do Leverkusen é que os torcedores esperam é que a direção já esteja trabalhando nos futuros nomes, substitutos, principalmente no técnico. Os nomes que têm sido ventilados são bem interessantes. Vai ser um desafio, entanto, para o jovem Simon Rolfs, para Fernando Carro, principalmente, manter o Leverkusen entre os principais clubes da Alemanha. Leverkusen há muito tempo não era. Figurava sempre no meio de tabela, como eu disse, como um clube de passagem. O trabalho de Simon Rolfs, aliado ao trabalho de Xabi Alonso dentro de campo, Simon Rolfs fora de campo, Fernando Carro, mas principalmente Simon Rolfs, que é o cara que vai atrás dos jogadores, que está junto com o Alonso na montagem e na manutenção dos jogadores. Eles foram fundamentais para o título invicto do Leverkusen e de alçar o Leverkusen a um posto em que já há muito tempo o Leverkusen não tinha. A próxima temporada vai ser desafiadora. Vamos acompanhar próximos capítulos dessa novela.